Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de uma família coreana que saiu da Coreia e se mudou para o Japão e perdeu totalmente a noção de onde é seu lar. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é o livro de novembro de 2020, enviado pelo Clube Intrínsecos, que é Pachinko, da Min Jin Lee, que foi lançado originalmente em 2017. Esse foi o livro que o hype já estava muito alto, porque eu tinha ouvido falar meio por cima sobre o que seria essa história, a história de uma família que se mudava, uma família coreana que se mudava pelo Japão, e já estava com muita vontade, eu vi muita gente falando super bem sobre essa história, então eu decidi dar aquela conferida. Basicamente, nesse livro a gente vai acompanhar a história da Sunja. Na verdade, começa lá em 1910, numa ilha ali no sul da Coreia, ainda quando a Coreia não era Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Era tudo só Coreia. E a gente vai acompanhando, então, o passo a passo dessa família. Na verdade, começa narrando a história do pai da Sunja, mas vai focar basicamente nela. Ela é uma menina, então, que trabalha junto com a mãe. Elas têm uma espécie de pensão para sobreviver. Elas alugam um quartinho para outros 3 trabalhadores e elas estão ali tentando sobreviver, já que a Coreia foi anexada pelo Japão durante uma guerra. Ela vai ser, então, meio que forçada a se casar ali, dentro das coisas que vão acontecer com ela, e eles vão mudar, então, para o Japão, mais precisamente para Osaka, e vão estabelecer ali a sua linhagem. O que é mais chocante e o que mais me chamou a atenção nessa história é que, mesmo ela tendo filhos no Japão, esses filhos tendo filhos, eles ainda vão sempre ser considerados estrangeiros dentro do próprio país. Eu adorei a escolha narrativa da autora. É incrível como logo na primeira página, na segunda página ela já te prende. A forma que ela conta essa história é extremamente fluida, extremamente interessante e faz você querer virar a página e saber o que acontecer, o que vai acontecer com essa família, o que vai acontecer com cada personagem. E é muito, muito, muito bem escrito esse livro. No começo me incomodou um pouquinho porque eu achei que ela estava contando essa história de uma forma muito rápida, porque, como eu falei, começa com o pai da Sunja e parece que tá tudo meio atropelado assim, mas aí que eu fui entender que, na verdade, vai ser um livro que vai falar sobre essa história de quase 80 décadas dessa família, então ela vai realmente, em alguns passos, acelerar um pouco mais. E eu vi que o foco, na verdade, não seria o pai, sim a filha. E daí eu comecei a entender exatamente para onde essa história ia acabar indo. Eu tenho diversos livros que compõem aí os meus livros preferidos, nichos de livros preferidos que eu gosto de ler, que tem, no caso, suspense e terror, que acho que são os livros que eu mais leio, mas com certeza esse tipo de livro é o que eu mais gosto de ler de longe, que é o tipo de livro que me tira da zona de conforto, que vai me apresentar, então, um país e um local totalmente diferente do meu, numa época totalmente diferente da minha, e vai me apresentar ali pessoas que viveram isso, que foram afetadas diretamente por isso. Eu acho isso super demais. É realmente uma das minhas experiências preferidas quando me transporta para um outro lugar e uma outra época e me mostra, então, uma coisa que eu não conheço. Esse é um livro, então, que vai ter 525 páginas, pelo menos nessa versão que eu peguei. É um livro enorme, né? Um calhamaço, né? Se você considerar já que mais de 500 é um calhamaço. E é incrível como ele, o tempo todo, tem algo interessante sendo contado. Você pode pegar ele e ler por horas. Inclusive, eu tinha lido ele, começado a ler ele mais ou menos ali até a página 80, 90. E eu saí de férias e peguei ele, então, no meu primeiro dia de férias. E acabei terminando ele em 2 dias, porque realmente dá muita vontade de continuar. Tem sempre algo bacana sendo contado sobre algum personagem e você pode ler por horas e horas, e isso é totalmente mérito da escrita da autora. Outro artifício narrativo que é muito bem utilizado pela autora e que eu gosto bastante são saltos temporais, porque ela está contando ali algum problema que a família está passando, alguma coisa que eles precisam resolver, e chega e meio que acaba ali o capítulo onde tá tudo meio resolvido, e ela pula então alguns anos ali, sei lá, 5, 10 anos, e entra numa outro acontecimento e começa a narrar, e daí ela vai explicando o que aconteceu ao longo desses anos, quais foram as consequências daquele evento de 10 anos atrás, para levar até onde ela tá agora na história. E isso, se não for feito de uma maneira muito bem feita, muito bem construída, fica super ruim, e não é o caso aqui, porque a Min Jin Lee faz isso super, super bem feito.
O contexto histórico não é necessariamente, principalmente no começo do livro, o foco em si, ele é mais um plano de fundo, mas a gente consegue, então, aos poucos ir entendendo o que está acontecendo ali mesmo, porque os personagens não são personagens tão politizados, digamos assim, eles são mais humildes, eles são imigrantes, então eles não necessariamente entendem o contexto político mesmo por trás de tudo que está acontecendo, mas aos poucos eles são diretamente afetados por isso, e a gente consegue, então, ver o que deu origem a tudo aquilo ali, como o Japão anexou a Coreia a eles e deixou aquele povo vivendo basicamente na miséria, o que não era diferente também dos imigrantes que foram para o Japão e viviam num bairro totalmente separado dos demais, sofriam aquele preconceito. Depois veio a Guerra das Coreias, dividiu a Coreia em Coreia do Sul, em Coreia do Norte, e veio, enfim, teve a Segunda Guerra Mundial, e isso impactou diretamente também nas pessoas ali, teve a questão das bombas atômicas. E tudo isso aparece ao longo dessa história e é extremamente revoltante como esses imigrantes, que já nem são mais imigrantes, né? Porque, como eu disse, no caso da Sundi, ela teve filhos e netos que nasceram no Japão, nasceram em Osaka, e mesmo assim, o neto ali, depois de décadas, né, na década de 70 e 80, ainda tem que tirar visto de estrangeiro, sendo que ele nasceu no país, sendo que ele viveu daquela cultura, estudou em escolas japonesas. E eles ainda são tratados com um nome diferente, eu não vou saber exatamente como que é, tem um termo para os imigrantes, os descendentes coreanos que nascem no Japão. E eles recebem esse nome e são super maltratados em diversos aspectos. E, ao mesmo tempo, quando eles voltam para a Coreia, eles são tratados como se fossem japoneses, já que eles viveram lá e têm os costumes. Então, basicamente, parece que eles são pessoas que não têm uma pátria, porque eles são renegados de onde eles nasceram e eles são renegados de onde eles vieram. Além de tudo isso que eu já citei, dessa história super complexa e super rica culturalmente, historicamente, esse livro ainda é narrado, traz uma protagonista mulher e apresenta diversas outras mulheres, personagens mulheres que são muito fortes. E também, para mim, especialmente, foi bastante chocante ver como a vida dessas mulheres foi impactada, tanto ali pela cultura deles, que é uma cultura patriarcal, quanto própria época mesmo, né? E como essas mulheres tiveram a vida tão dificultada por coisas que elas não podiam fazer, coisas que elas não podiam escolher para a vida delas e, enfim, tiveram que carregar até o final da vida culpa e serem marcadas por coisas assim que hoje em dia já não faz mais tanto sentido, que nenhuma das personagens vai ter um filho fora do casamento, né? Vai engravidar antes de se casar. E a vida dela inteira é marcada por isso. E, enfim, ainda mais dentro de num país tão tradicionalista, né? Que nem o Japão, ainda mais naquela época. E é super pesado você ver essas mulheres sofrendo. Inclusive, ao longo do livro, uma das mulheres fala, então, que as mulheres são feitas para sofrer, e isso é extremamente impactante e até parece muito verdade, principalmente naquele contexto. Como eu disse ali, em vários momentos elas vão ficar presas em situações, como é o caso daquela que teve o filho fora do casamento e teve que fazer o que a vida lhe proporcionou, assim como outra que vive num casamento super infeliz e não consegue, não pode sair dele por causa, enfim, da religião, dos costumes e tudo mais. Mas ao mesmo tempo são essas mulheres que em momentos de crise vão ali arregaçar as mangas e vão atrás e vão trabalhar para sustentar a família no meio de guerra, se virando em 1001 coisas para conseguir dar conta. E você vê ao mesmo tempo que elas são deixadas de lado em decisões, é elas que vão salvar, então, aquela família no fim das contas. E isso é muito, muito, muito bacana de acompanhar. Como eu disse, pra mim é extremamente difícil ficar ali indiferente a tudo que elas passam, todo o machismo estruturado a qual elas são expostas e quanto a vida delas é dificultada por isso. Mas é claro, você tem que entender que a gente está falando de um contexto, numa história de contexto histórico que passou em outra época, em outra cultura, então tem que relevar pra, né, não ficar tão estressado lendo ele. Mas enfim, é tão bonito, é tão bacana, é um livro super emocionante, super triste em diversos aspectos, mas também super feliz em outros. E é muito, muito, muito bacana acompanhar essa família. E eu adorei, adorei, adorei esse livro. É bacana porque essa história, né, a família da Sunja em si, não é uma história real, né, não é baseada em personagens reais. Mas como tem todo esse plano histórico, tudo que aconteceu com eles ali ao longo de todas essas guerras que passou essa região, a autora conta, então, na revistinha até que vem com Intrínsecos, ela conta que ela é baseada, essa história é baseada em diversos relatos que ela teve a oportunidade de conhecer, né, sobre histórias de mulheres que passaram por essas épocas, que tiveram a história das suas famílias construída durante essa época. E também ela é uma filha de imigrantes coreanos, na verdade ela foi para o Japão quando era muito pequena, ainda com 7 anos, mas enfim, ela conhece a história da mãe, da avó,
e tantas outras famílias, né, que passaram por isso, e ela então decidiu construir, escrever esse romance falando sobre mulheres que passaram por tudo isso, né, um ponto de vista específico dessa história, e isso é bem bacana. Mas então, o que tem a ver o Pachinko com a história, né? Porque a gente sabe que eu já falei um monte sobre a família, sobre preconceito, sobre isso, mas o que tem a ver o Pachinko? Então, o Pachinko, basicamente, ele é um jogo do Japão, né? Que é bem famoso, foi bastante famoso, principalmente no Japão. E ele fica ali pra gente entender mais ou menos entre um pinball ou um caça-níquel. É um jogo de azar. Basicamente falam que você pega o pinball e vira de lado pra entender como é que ele é. Que você tem diversas bolinhas que você compra ali. Você vai lá num salão de Pachinko e compra cada bolinha por 40 ienes, 40 centavos de ienes, eu não sei bem como é que funciona. E enfim, você compra várias bolinhas e conforme essas bolinhas vão entrando em lugares específicos dessa tela, você vai ganhando mais bolinhas. E daí no final, quando você decidir parar, você pode pegar esse número de bolinhas que você acumulou e trocar então por um cartãozinho para você trocar por prêmios, né? Num valor simbólico que você pode trocar por prêmios dentro ali do salão de Pachinko. Então, basicamente, é um jogo de azar que é legalizado, né, no Japão. Porém, entretanto, claro que tem sempre aquele jeitinho, ele entra ali mais ou menos na ilegalidade, porque em volta desse salão de Pachinko, você pode, em alguns comércios, conseguir trocar, então, esse seu cupomzinho com quantidade por dinheiro. E isso acaba sendo, de certa forma, né, lavagem de dinheiro, o que deixa o jogo meio ilegal. Acontece então que um dos personagens vai entrar nesse mundo aí dos salões de Pachinko, vai começar a trabalhar lá, acaba se tornando dono de alguns salões até. E esse Pachinko entra na história porque o Pachinko era conhecido como um jogo dos imigrantes coreanos no Japão. Boa parte dos salões de Pachinko pertenciam a coreanos, né? Ou, enfim, imigrantes de lá. E tinha esse olhar meio de legalidade, meio de que as pessoas que trabalhavam no Pachinko não eram pessoas assim tão direitas, digamos assim, e atrelava essa imagem negativa. Isso devido muito porque durante muito tempo não era permitido que coreanos trabalhassem em algumas áreas, em algumas profissões. Eles acabavam tendo bem poucas oportunidades e tendo que recorrer a algumas coisas assim, algumas coisas mais específicas. E o Pachinko, né, os salões de Pachinko era um deles. Inclusive, até durante o romance, a autora cita que, acho que até nos anos 70, 80, eu não sei exatamente depois, porque a história meio que acaba, né, depois disso, eles falam que os coreanos não podiam, por exemplo, ser professores, nem podiam ser policiais e nem enfermeiros. Então, para você entender o nível de realmente preconceito que eles sofriam naquela época e ainda sofrem até hoje. E é claro que não podia ser diferente, eu dei pra essa história, então, 5 estrelas e super favoritada. Então, pessoal, por hora é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, essa foi a minha resenha aí para um dos livros que eu mais gostei de ler em 2020. Se você gostou, deixa seu curtir, também compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e a gente se vê então por aí.